Seja muito bem-vindo ao canal Biomed em Ação. No podcast de hoje, eu vou falar sobre a importância dos exames de imagem no combate ao câncer. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou biomédica e estou terminando a minha especialização em biomedicina no diagnóstico por imagem. Se você gosta bastante do assunto relacionado à biomedicina e também algumas dicas de estudo, acompanhe o meu canal, pois tem bastante conteúdo interessante. Eu espero que goste. E para que servem os exames de imagem? Esses exames são formas de investigação da saúde do corpo e proporcionam uma visão interior de órgãos e estruturas. Os exames utilizam diferentes recursos para a obtenção da imagem, que podem ser ondas sonoras, campos magnéticos ou raios-x. E a interação do equipamento com os tecidos corporais cria imagens ou fotografias do interior do corpo, evidenciando as suas estruturas e funções, e também anormalidades geradas por doenças como o câncer, como um exemplo. E qual é a utilidade dos exames de imagem? Bom, entre as funções dos exames de imagem são diversas que eu poderia citar, e uma delas é o diagnóstico de patologias ainda em fases iniciais, quando ainda está concentrada e pequena e não está espalhada para todas as áreas, mesmo que o paciente não tenha sintomas. É possível a detecção de massa ou tumor em pessoas com sintomas, para permitir saber se esses sinais são provocados pelo nódulo ou outra doença. O auxílio na identificação de tumor como cancerígeno ou não, contribuindo na decisão para investigações mais aprofundadas. A determinação do estadiamento da doença, que é compreender a sua extensão e exata localização, permitindo o planejamento do tratamento a ser recomendado ao paciente. E o monitoramento do tumor quanto ao seu tamanho ao longo das terapias indicadas. E é possível mensurar seus resultados e constatando se houve retorno da doença após o tratamento. Agora vou ao ponto principal, que é como os exames de imagem auxiliam no diagnóstico de câncer. É importante esclarecer que o câncer surge a partir do momento em que as células de algum tecido ou órgão crescem de maneira anormal. Ao invés de serem destruídas, estas células seguem se multiplicando e formando novas células defeituosas, que acabam invadindo os tecidos. E grande parte dos danos ao DNA são causados por erros na divisão das células ou pela exposição a algum elemento externo prejudicial, que pode ser o tabagismo, a alimentação inadequada, luz solar exagerada, entre outros exemplos. E também é preciso levar em conta as características pessoais de cada indivíduo, que podem facilitar ou atrapalhar a instalação de danos nas células. E estas células cancerígenas se alastram e geram um tumor maligno, que deve ser identificado quanto antes e tratado conforme seu tipo e estágio, aumentando as chances de cura. E o combate ao câncer possui maior efetividade quando utilizados métodos de detecção seguros e apropriados, como os exames de imagem. Mas esses exames são apenas uma parte de todo o processo de avaliação e diagnóstico, que abrange também a verificação do histórico de saúde pessoal e familiar do paciente, além dos exames físicos, laboratoriais, entre outros. Os exames de imagem também podem ser solicitados pelos médicos antes mesmo do início do tratamento, para integrarem os estudos de referência da doença, acompanhando o andamento dos resultados, as alterações no tumor e possível reaparecimento da doença
após certo intervalo de tempo. Os principais exames de imagem utilizados em caso de câncer temos como exemplo a mamografia, a ressonância magnética, a tomografia e o ultrassom. Na mamografia, ele é um exame que gera imagens através da radiação em doses seguras e pequenas, permitindo reconhecer calcificações, nódulos e alterações nas mamas, sinalizando alguma normalidade que requeira aprofundamento de investigação. E no caso da mamografia digital, a imagem capturada é digitalizada, oferecendo um nível de detalhes maior, auxiliando na precisão do diagnóstico. E este exame não requer preparos anteriores à sua realização, bastando informar a equipe a presença de prótese mamária quando presente. A ressonância magnética é um exame que proporciona imagens extremamente detalhadas dos órgãos internos, auxiliando a visualização da área em diferentes ângulos, possibilitando a especificação do caso. E uma de suas vantagens é permitir a análise de partes moles do corpo que não são mostradas através de outros métodos. A ressonância magnética pode ser capaz de diferenciar o tumor entre benigno ou maligno, que caracteriza um câncer, e é muito utilizada para buscar por metástase, que é a disseminação da doença por outras partes do corpo. A tomografia computadorizada utiliza radiação e fornece imagens tridimensionais da região avaliada, viabilizando uma visão clara dos ossos, órgãos e tecidos, com maior nível de detalhamento do que uma radiografia simples. A tomografia é recomendada na investigação de câncer de pulmão, como um exemplo, e pode ser utilizada para guiar o médico no procedimento de biópsia. Ultrassom. A ultrassonografia, também conhecida como ecografia, é um exame indolor e que acontece em tempo real. Utilizando uma tecnologia de emissão de ondas sonoras para formar as imagens, é capaz de diferenciar conteúdos líquidos de sólidos, possibilitando a avaliação mais precisa da forma e das margens de cada estrutura, auxiliando na avaliação da natureza benigna ou maligna. Conseguiu compreender a importância dos exames de imagem no combate ao câncer? Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Me diga o que você achou sobre esse assunto, se gostaria de que eu trouxesse mais conteúdos aqui no canal. Me dê uma força, se inscreva e acompanhe a minha página do Instagram, que está aí no fundo do vídeo, pois lá tem postagens e também você pode interagir nos meus históricos. Eu te aguardo nos meus próximos vídeos.